Bom dia para você, ligado aqui na CDL FM. Mais uma vez, estamos juntos e juntos para mais um Conectamente, um programa que vai ao ar todas as segundas pela manhã, onde a gente conversa temas que são comuns a quem empreende, a quem vive a vida, a quem quer empreender, a quem quer dinamizar a própria vida. E o nosso convidado de hoje vai dar uma visão especial sobre um jeito particular de se conectar com o público. Mas antes de apresentá-lo, eu vou pedir para o Fernando Cardoso, que é o titular desse programa, que faça aí uma breve sobre o tema que a gente vai falar hoje. Bom dia, Paulo Leite. Mais um tema muito legal, né? Conectar. Este é um dos verbos mais importantes da atualidade. As pessoas estão em busca de conexões, relacionamentos e propósitos muito nobres. A marca que entende esse cenário e se conecta com seus consumidores certamente sai na frente e conquista um cantinho especial na mente, no coração e, claro, no bolso dos clientes. A Riachuelo, uma marca brasileira com mais de 70 anos de mercado, é referência em conexão com seu público. E hoje, quem vai contar um pouco desse processo de relacionamento é o diretor de marketing e de canais de venda, Hélio Silva. Hélio já está com a gente, vamos fazer essa conexão com ele, que conecta-se tão bem com seu público e que vai se conectar conosco aqui no Conectamente. Hélio, muito prazer falar com você, diretor de marketing e contas da Riachuelo, e que vai contar um pouco sobre esse jeito Riachuelo de perceber e se relacionar com o público. É um prazer te receber aqui. Bom dia. Bom dia, o prazer é meu. Bom dia, Paulo, Fernando e a todos os ouvintes. Então vai ser um prazer compartilhar com vocês algumas práticas, né, que a gente tem aqui na Riachuelo e no Grupo Guararapes como um todo. Bom, para começar essa nossa prosa, quem faz quem dá o pontapé inicial nesse nosso bate-papo é o Fernando. Diga lá, Fernandão. Bora lá então, Paulo. A Riachuelo, ela tem dentro do seu propósito transformar a vida das pessoas através da moda. E uma coisa que é muito impactante, né, e que é diferente da maioria do mercado, principalmente da moda, é que elas lançam tendências e o seu público segue, né? Na Riachuelo tem um tratamento diferente, né? Vocês buscam com os clientes essa geração de tendências. Explica um pouco disso pra gente, Hélio. Uhum. Fernando, acho que essa é uma preocupação constante nossa, né? A gente vende moda para casa, a gente hoje tem uma plataforma grande dentro do nosso canal digital, né, com outros sellers, né, dentro do nosso marketplace, mas o essencial é ter o cliente no centro, né? Você comentou do nosso propósito e recentemente a gente até atualizou o nosso propósito, que agora é conectando sonhos à realidade, né? Então, é justamente essa conexão. A gente precisa ouvir. A gente tem hoje quase 390 lojas espalhadas no país, né, considerando as lojas Riachuelo, as lojas da Carters e as lojas da Casa Riachuelo. A gente tem um canal digital muito forte e o nosso objetivo é saber o que o cliente deseja para depois poder oferecer o produto, né? A gente tem várias formas de fazer isso, desde pesquisas, né, onde a gente tem o nosso núcleo de desenvolvimento que está constantemente vendo tudo que está acontecendo nas redes sociais, tudo que está acontecendo com as pessoas que influenciam a moda e o comportamento. A gente tem um comitê de clientes, né, que a gente faz todos os meses, onde a gente divide com toda a alta direção da empresa, inclusive o CEO, tudo que ocorre durante o mês das nossas relações com os clientes, onde a gente ouve o que não está funcionando tão bem, como é que a gente pode evoluir os nossos processos, onde estão os pontos de dor, e isso é compartilhado com várias áreas da empresa, e todos eles se juntam para resolver esses problemas de uma forma rápida e da melhor maneira possível, né, para que o cliente tenha uma relação longa conosco e uma relação feliz com a gente. E do outro lado, a gente está tendo todos os nossos canais digitais muito atentos, né? Então hoje o cliente reage em tempo real com a gente, né? Então antes a gente tinha o canal A Loja, né, como sendo o canal principal para ouvir o cliente, e hoje a gente tem um canal digital e as redes sociais também para ouvir. E hoje a gente usa de muita técnica, né, para poder coletar todas essas informações e reagir a elas e entregar a melhor experiência possível, né? Então acho que hoje o varejo ele é uma aldeia global e conectada 24/7, né? E a gente precisa estar muito atento a tudo que o cliente nos traz
para que a gente possa reagir da melhor maneira e da forma mais rápida, né? É isso que faz com que a gente tenha quase 40 milhões de clientes cadastrados conosco e uma base grande e importante de clientes ativos nos nossos cartões, né? Estamos aqui falando mais de 17 milhões de consumidores conectados conosco e a gente vai criando relações de longo prazo e, acima de tudo, sabendo ouvir o que o cliente deseja e sabendo ouvir aquilo que o cliente não está feliz conosco para que a gente possa evoluir. Hélio, quando você customiza o atendimento para o cliente, em algumas questões muito particulares, por exemplo, moda, casa, roupa de cama, mesa e banho, quando você faz essa customização, você tem que fazer isso de forma ágil para o teu interno, para dentro da empresa. Como é que você faz isso Uhum. girar rápido, por exemplo, para o pessoal de compras, para os curadores? Como é que a vontade do cliente chega em velocidade adequada para os outros participantes, para os outros stakeholders? Paulo, isso é um processo constante, né? Então, quando a gente está, por exemplo, né, o time de pesquisa está conectado com as redes sociais e com os grandes influenciadores, eles estão entendendo o que o cliente está reagindo e encontrando da forma que mais se identifica com ele. Então, é um processo constante, né, de entender, olha, agora a cor do momento é o verde-limão. Então, você vê várias pessoas usando verde-limão, você vê pessoas fora do Brasil usando, aqui no Brasil usando. Então, quando chega nesse ponto, né, e a gente tem o que a gente chama ali dos que são os lançadores de moda, né? Tem sempre um grupo de pessoas que é mais antenada, e muitas vezes, né, o mercado chama essas pessoas de betas, né? Esses betas são aquelas pessoas que sabem tudo que está acontecendo e depois tem uma grande capacidade de influência sobre os demais consumidores, né? Então, a primeira coisa é você identificar quem são esses betas, que estão vendo movimentos que ainda são pequenos e transformando esse movimento em grandes ondas. Que aí você tem que pegar no momento que isso está começando a se conectar. Também dentro do que a gente chama de comportamento consumidor, tem os alfas, né? Os alfas são justamente aquelas pessoas que criam as tendências, mas não necessariamente isso vira uma moda. Tem algumas coisas que um grupo muito pequeno, nichado, cria, e que um grupo de betas, né, não transforma em algo popular. Então, isso não vai acontecer como moda. Então, a gente tem que estar o tempo todo selecionando essas informações. Depois tem um segundo step, né, que é, depois que aquilo já está transformado numa moda, né, muita gente deseja, a gente dispara toda a nossa estrutura. Hoje a gente tem um dos maiores parques fabris do mundo em termos de confecção, o maior da América Latina, que não dá muita capacidade de reação quando a gente está falando de moda, principalmente confecção. Então, a gente consegue muito rápido utilizar a nossa fábrica para fazer volumes maiores ou para testar algumas coisas, né? Mas, de qualquer forma, a gente precisa depois entender o que o cliente está reagindo, né? A gente tem hoje o que a gente chama de... A gente coleta informações, tanto nas lojas físicas quanto no nosso canal digital, através de uma plataforma que a gente mede o NPS, né, o que a gente chama de Net Promoter Score das lojas. E lá o cliente também pode colocar seus textos, né? E a gente ficou ouvindo, porque às vezes você tem um determinado produto que ele está na cor certa, ele está na modelagem correta, mas ele não está vestindo bem. E a gente precisa identificar isso para poder corrigir. Ou o cliente está indo até a loja com uma expectativa de encontrar determinados tamanhos que a gente não tem, a gente também tem que reagir. Ou ele está buscando alguns produtos que a gente ainda não disponibilizou, e a gente começa a fazer os testes com esses produtos também. Então, é uma corrente contínua, né? Então, o tempo todo a gente tem que estar conectado, o tempo todo tem que estar com o dedo no pulso, o tempo todo entendendo o que está sendo desejado para a gente colocar na sequência em maior volume, né? Pegar um exemplo que a gente viveu, por exemplo, durante a pandemia, né? Durante a pandemia, todo mundo do nosso segmento estava preparado para oferecer roupa para as pessoas estarem principalmente fora de casa. Então a gente tinha coleções, construção de coleções, matérias-primas, modelagens, olhando para isso. De repente as pessoas estavam dentro de casa. E dentro de casa elas tinham outras expectativas sobre o tipo de roupa e o tipo de performance esperado. A gente vendeu pijamas e moletons como nunca a gente vendeu na história. E a gente teve que rapidamente reagir a isso, né? Então, como é que a gente colocava mais profundidade, como é que a gente colocava itens novos, como é que a gente criava novos pijamas, como é que a gente criava novos
moletons, né, que depois ficou muito conhecido no meio, né, a gente falando de roupa comfy, né, essas roupas confortáveis. Isso durou um tempo. Agora as pessoas estão com outro desejo, elas querem sair de casa. E a gente está num momento onde, às vezes as pessoas chamam de dopamine, né? Que é o processo, agora as pessoas querem vestir roupas mais coloridas, cores mais vivas, né? Sempre que tem um momento como a gente passou na pandemia, em moda, na sequência você tem um momento que é como se fosse uma contra-onda, né? Que as pessoas querendo agora, além de tudo, se expor e expor de forma mais alegre, mais colorida. Então você vê isso muito forte. Então a gente tem que entender também como é que as pessoas estão adotando isso e trazendo essas novidades. Então é um processo contínuo de estar ouvindo, né? Então é ouvida, escuta ativa e ao mesmo tempo distribuindo essas informações para os times que vão estar atuando de forma rápida e consistente. E aí a gente vai conseguindo retroalimentar o processo inteiro. Ô, Hélio, você falou muito bem esse entendimento e a estratégia da multicanalidade. A Riachuelo é uma empresa de 70 anos que sempre foi referência em tudo. Quando você coloca o cliente no centro do negócio e amplia os canais de vendas, muitas vezes você tem a cobrança do mesmo nível e percepção de experiência desse cliente em todos os canais. E além disso, tem um outro porém, né? Eu posso dar um exemplo. O meu pai é um consumidor da Riachuelo da loja física. Eu sou um consumidor que muitas vezes vou usar o WhatsApp, mas vou também na loja física. Já o meu filho, ele vai comprar totalmente online. Então, você tem que ter, dentro dessa perspectiva, um atendimento diferenciado para cada perfil. Como que vocês trabalham dentro desse desafio para melhorar a experiência para diversos públicos e para diversos canais de venda? Fernando, acho que hoje, né, o grande desafio é o que a gente chama do cliente omnichannel, né? Então é o cliente que escolhe o canal e muitas vezes esse canal muda conforme a circunstância da ocasião de consumo, né? Então você, né, você comentou, você é um cliente do canal digital, mas você também frequenta um shopping center, né? Você também vai até uma loja e você vai querer encontrar também o produto. E muitas vezes o produto não vai estar disponível naquela loja e você sem perceber vai entrar num canal digital nosso. Então, quando a gente coloca, por exemplo, o que a gente chama do nosso e-store, né? O nosso e-store é o que a gente chama de plataforma infinita. O cliente está dentro da loja física, ele procura um produto, ele não encontrou, por exemplo, o tamanho ou a cor, o nosso colaborador vai oferecer para ele aquele produto para ser enviado para a casa dele, exatamente como ele queria ter encontrado na loja física. Então, esse cliente físico começa a ser atendido pelo digital. Mesma coisa pode acontecer para o seu pai. Ele foi até a loja querendo comprar uma polo branca tamanho M. Por alguma razão, aquele produto não estava disponível na loja. O seu pai, mesmo sendo um cliente da loja física, vai receber o produto na casa dele através de um canal digital. Então, esses canais começam a se interpolar e conviver de forma única, né? Da mesma forma que o seu filho pode ser um cliente. Então, ele vai ter todo o processo através do app, mas um dia, se ele for à loja, ele vai pegar a câmera dele através do nosso app, vai ler o produto, ele vai colocar o produto na cesta dele, de compras, e vai receber na casa dele. Então, isso começa a quebrar as barreiras, né? Tem muita gente que hoje que faz isso, né? Vai até a loja, experimenta os produtos, mas não quer sair carregando nada. Ele vai lá, lê o QR Code das peças, coloca tudo no seu cesta, fecha, compra e recebe em casa. E quando a gente atende, né, a gente tem hoje um contact center próprio, né, que atende tanto as ligações quanto todos os canais digitais, né, o chat, WhatsApp e assim por diante. O nosso time hoje, né, dentro do contact center, também está sendo treinado para lidar com diferentes tipos de cliente, né. Tem cliente que hoje ele é muito físico, toda a ação dele é física, ele quer ir até a costa do calor, mas às vezes ele tem alguma questão que precisa ser resolvida pelo contact center. E não adianta para esse cliente falar, abra o app, baixa o app, ele não entende isso. Então o nosso atendente está treinado para explicar como ele tem que fazer o processo, ou o próprio atendente faz o processo dentro do contact center e resolve a questão para ele. E tem outros clientes que não querem saber de falar com ninguém, não quer usar o canal de voz, ele busca o chat, ele busca o nosso bot. E a gente tem que ter do outro lado gente também preparada para interagir via bot,
O cliente é muito mais rápido, ele quer soluções mais rápidas, então a gente, inclusive, muitas vezes usa os nossos robôs para responder. Porque, dependendo qual for a solicitação, o robô responde mais rápido do que um atendente. E essa pessoa está com um timing diferente. Então, a gente precisa ter muita sensibilidade hoje, né, tanto para entender o momento da compra, como o momento do pós-venda, e adequando a linguagem e as ferramentas disponíveis para cada perfil. Mas muitas vezes o consumidor nem percebe, mas ele sai de um canal digital, entra no canal físico, tanto para compra quanto para atendimento, muitas vezes de forma transparente. Ele não vê a tecnologia que está trabalhando por trás para deixar ele mais feliz e satisfeito, né, com aquela experiência, com aquela jornada que ele está tendo com a gente naquele momento. A Riachuelo usa influenciadores. E os influenciadores são aqueles que trabalham naquele universo que a gente ainda não consegue, de um primeiro momento, delimitá-lo, mas ele é o universo do desejo, do encantamento, né? Ele encantou pessoas que, por conta do que ele pensa, podem consumir o que ele consome. Mas tem uma outra ponta dos influenciadores, porque influenciadores também oscilam seus comportamentos. Como é que, e a gente está falando aqui para pequenos, médios, grandes comerciantes ou empreendedores, como é que eu vou vincular um produto a um influenciador e sabendo ou percebendo que ele também pode ter oscilação no seu próprio comportamento? Paulo, acho que essa pergunta é super importante, né? Porque quando você está falando de influenciadores, né, e aí você vai desde ele influencia quem? Ele influencia de que forma? Ele influencia com que tipo de conteúdo? Isso é fundamental que você tenha que olhar com profundidade antes de você associar sua marca com esse influenciador. E hoje no Brasil, né, existem várias plataformas digitais onde você coloca qual é o seu problema e ele vai entregar quais são os influenciadores mais adequados, né, para aquele problema de comunicação que você tem ou de venda. E, ao mesmo tempo, conectando com a verba que você tem para isso. Então, a gente tem na Riachuelo um programa de aceleração de micro e nanos influenciadores, que a gente olha qual o perfil, se ele está falando sobre moda, se ele está falando sobre comportamento, se está falando sobre decoração. Esse nano influenciador, ele tem uma vantagem, né? Apesar dele ser pequeno, o público que acompanha esse influenciador é muito fiel a ele, confia muito na curadoria que ele faz. Então você precisa de muitos nano-influenciadores para movimentar a sua base. Mas eles são fundamentais nesse aspecto, seguir um nível de engajamento muito alto. Depois você vai para os médio-influenciadores, né? Onde você já tem uma cobertura maior, né? Ele abrange mais pessoas, então você está falando ali de 50 mil pessoas, às vezes 100 mil pessoas, que são engajados, olham para o conteúdo e você precisa adequar qual é a missão que você quer dar para esse influenciador. Então, se é uma mulher trabalhando sobre moda para trabalho, então é isso que você tem que trabalhar com ela, é isso que você tem que entregar para ela, para que ela converse com os clientes, com as pessoas que seguem, para que tenha uma conversa clara e você mostre o produto correto. Não adianta eu mandar um produto esportivo sem uma influenciadora que trabalha para as pessoas estarem em ambientes mais sociais. Ao mesmo tempo, hoje tem vários influenciadores que trabalham em material esportivo ou que têm o seu ação fitness, e aí você vai entregar um produto correto para ela. Mas eu não posso tocar isso. Depois você vai para os mega influenciadores, né? Aqueles influenciadores que têm acima de 1 milhão de seguidores, às vezes 20 milhões, né? A gente teve um caso recente, a gente lançou uma coleção nova, né, com o João Insert, que é um artista plástico super conhecido, jovem, mas já ficando muito conhecido, um carioca, e ele desenvolveu uma coleção com estampas para a gente. O lançamento foi todo baseado na contratação de influenciadores. A gente trabalhou desde a GK e a Tainara OG, que são influenciadores que têm 10, 15, 20 milhões, no caso da GK, de pessoas que seguem ela numa plataforma só, que é o Instagram. Estamos falando de 20 milhões de pessoas. Então, uma influenciadora como ela, né, que é uma pessoa mais ligada ao humor, é uma atriz, mas também que gosta de moda, ela trabalhou para a gente de várias formas, inclusive fazendo um live commerce no lançamento da coleção, mostrando toda a nossa estratégia de desenvolvimento daquela coleção, quais eram as estampas, para quem era destinado,
E ela usou muito do humor dela, usou muito da capacidade de engajar uma plataforma muito grande. A gente também, na mesma live, a gente estava com a Isa Domingues, que já trabalha conosco há bastante tempo. A Isa, ela é uma influenciadora de moda, só que ela trabalha live commerce como ferramenta. A gente faz, aqui na Riachuelo, uma vez por semana, a gente tem live commerce, onde a Isa e algumas outras colegas trabalham apresentando a coleção. O objetivo era outro. Então aqui, quando a gente lança, traz a GK para ser a nossa influencer-chave, junto com a Tainara G, no lançamento da coleção, a gente queria falar com muita gente. Então, os 20 milhões de seguidores da GK. Por outro lado, a gente também trabalhou com algumas micro-influenciadoras, que a gente queria mostrar na cidade dela como a pessoa da cidade podia estar usando também as nossas estampas. Então, vai sempre do qual é o seu problema em termos de comunicação e vendas, para entender qual é a dose que você vai usar, né? Desde uma giga influenciadora como a GK, até uma nano-influenciadora que tem um nicho ali de uma cidade ou num bairro, mas que tem um engajamento muito alto. Aí a gente tem que ter muita clareza de qual é o problema para encontrar quais são os melhores remédios, né? Quando você tem uma verba maior, quando você tem uma verba menor, ou quando você quer ter uma conversa consistente e constante trabalhando essa plataforma de influenciadores. Ô Hélio, eu queria que você falasse um pouco da FanLab também, que é um trabalho ligado à cultura geek. Vocês já incorporaram, junto com mais de 40 licenças que a Riachuelo tem, Marvel, Harry Potter, DC, Star Wars, e é um universo gigantesco no mundo, né? Mas qual que é a estratégia da Riachuelo a puxar e segmentar para esse mercado também, sempre que ela tem, igual a gente falou anteriormente, várias possibilidades e nichos diferentes? Fernando, acho que esse ponto é interessante, né? Porque a gente desenvolveu uma nova marca a partir do que já acontecia nas nossas lojas Riachuelo e no nosso canal digital. Como você bem colocou, a gente já tinha 40, né, marcas que a gente trabalha, 40 franquias que a gente trabalha, e a gente sempre foi muito forte na venda de produtos para esse público geek. Só que a gente foi se aprofundando a conversa com esse cliente, a gente viu que esse universo podia ser ainda maior, ter experiências ainda mais imersivas. E aí a gente partiu para uma pesquisa para entender como seria o desenvolvimento de uma nova marca voltada para esse público, que é o público geek, que não é aquele comprador ocasional, né, de uma franquia. É aquela pessoa que vive a franquia, que adora, que acompanha. Então são aqueles super fãs da Marvel, são super fãs da DC Comics, são aquelas pessoas que veem todos os lançamentos na Netflix e assim por diante. Então a gente criou uma loja, uma marca e experiências digitais focadas com esse público. Então, quando ele visita uma loja da FanLab, né, a gente hoje já está com 2 lojas, uma no Shopping Morumbi, outra no Shopping Anália Franco. Vamos inaugurar uma próxima loja em breve no Shopping Metrô Tatuapé, onde a gente apresenta de uma forma muito mais profunda todo esse universo. E ele pode comprar não só o que ele comprava muito dentro da Riachuelo, que eram normalmente camisetas, né? Ele pode comprar camiseta, ele pode comprar calça, ele pode comprar jaqueta, ele pode comprar miniaturas, ele pode comprar elementos colecionáveis. Ele pode entrar dentro da nossa plataforma de marketplace e comprar itens exclusivos, né? A gente tem dentro dessas lojas que a gente chama de print on demand, né? Que o cliente ele quer desenvolver uma camiseta exclusiva. A gente tem lá todo um sistema digital e de impressão, onde ele pode, dentro das licenças que a gente tem, criar qualquer um dos elementos de uma peça exclusiva para ele. Pode printar isso numa camiseta, no moletom, numa jaqueta, e a gente tem uma participação importante das vendas, que é esse print on demand, que é realmente você esse mundo e trazer toda a experiência imersiva, né? Então tem sido fantástico a relação que tem com esse consumidor, e a gente vai estar presente agora em dezembro, né, da CCXP, que é a maior feira, né, do mundo geek aqui no Brasil, e a gente vai estar com uma loja gigantesca da FanLab lá, mostrando ainda mais produtos e ainda mais elementos para ele. E a nossa redes sociais, né, as redes sociais da FanLab também estão crescendo de uma forma bastante forte e até de uma maneira orgânica, né? O que a gente teve cuidado, né, na pergunta anterior do Paulo, né, como é que você trabalha os influenciadores? A gente está trabalhando com influenciadores específicos de conteúdo para esse público geek e que tem uma linguagem muito própria, né?
e tem sido, por enquanto, tem sido um sucesso, e a gente está bastante feliz, né, com essa nova iniciativa dessa nova marca que é a FunLab. Hélio, a Riachuelo é uma empresa familiar, começa com dois irmãos que montam uma loja de tecidos, evolui para o tamanho que é hoje. Quanto é mantido nesse DNA da Riachuelo, da empresa familiar, e quanto é revolucionário o método de fazer a gestão da empresa hoje? Paulo, né, completando esse ano 75 anos, né, e tendo como principal ícone o seu Nevaldo Rocha, né? E o seu Nevaldo foi uma pessoa, por si só, um revolucionário, né? Então, começando, como você colocou, né, uma empresa, ele começando a vender produtos ali numa base aérea em Natal, para depois evoluir para um modelo de loja, depois viajar pelos Estados Unidos, tentando entender como é que era o varejo nos Estados Unidos, depois voltando para o Brasil, montando uma indústria, depois montando lojas, novas marcas, desenvolvendo um modelo de venda de grande superfície, como é a Riachuelo, depois o lançamento de um cartão próprio, Riachuelo, depois a criação e a ampliação das fábricas, né, tanto em Natal como em Fortaleza, ampliação da base de lojas. Então, hoje, né, o Grupo Guararapes é um grupo de capital aberto, né, a gente, qualquer um de nós pode comprar ações do Grupo Guararapes, e, ao mesmo tempo, mantém muito forte essa cultura criada pelo seu Nevaldo, né? Porque tem uma questão de ouvir o cliente, uma questão de pensar como dono do negócio, pensar que você precisa fazer investimentos constantes para a evolução do seu negócio, né? Então, somos uma jovem empresa, uma startup de 75 anos, e que busca inovar a cada novo período, buscando tudo que tem de mais moderno, o que tem de mais novo. Quando a gente participa hoje de feiras internacionais, a gente vê o quanto a gente está up to date, né, com tudo que ocorre no mundo e com todas as soluções digitais que a gente vem trazendo. E é um pensamento constante, né, aquele pensamento do empreendedor, né, aquilo que o seu Nevaldo deixou conosco, né, de empreender constantemente. Né? Você nunca está conformado com aquilo que você tem ou com aquilo que você está entregando. Você está sempre buscando mais. Que hoje está impregnado na nossa cultura e faz com que cada um de nós sejamos, né, empreendedores. Né? Mesmo estando dentro de uma empresa, esse olhar de vamos lançar uma marca nova, vamos trazer uma marca nova para o Brasil, como a gente fez com a Cartas, vamos lançar a FunLab, vamos lançar a Casa Riachuelo, vamos lançar novos apps, vamos avançar nas nossas redes sociais. Então, um consistente e contínuo movimento de inovação, e que é o que deixa uma empresa como a nossa sempre moderna, independente da idade que tem, mas sem perder essa cultura do empreendedor, né, que o seu Nevaldo trouxe, construiu a empresa e aonde a gente se baseia para continuar crescendo e continuar inovando. Bom, uma pena que a gente tenha que dizer que o programa está chegando no fim. A gente tem um tempo e esse tempo já está se esgotando, e como foi muito boa a prosa, a gente tem a possibilidade de nos obrigar a te convidar para uma próxima rodada. Mas antes de te agradecer, eu queria pedir para o Fernando fazer aí um resumo da nossa prosa de hoje. Diga lá, Fernando. Não, Paulo, muito legal, assim, vários pontos muito interessantes, mas uma coisa que me chamou muita atenção é que, ao mesmo tempo que a Riachuelo é uma empresa gigante no porte, ela tem um trabalho de empresa pequena ali na ouvidoria, tanto dos funcionários quanto dos clientes. Então, isso é um ponto interessante, que muitas vezes as empresas, quando elas crescem muito, elas perdem esse elo, e como elas são muito fortes e robustas, elas vão ditando e subindo. E a Riachuelo não, ao mesmo tempo que ela é gigantesca, ela trabalha a tecnologia, a inovação, ela também tem um trabalho muito de ouvidoria ali do cliente, que manda um texto, ou do cliente que faz uma reclamação ou pontua alguma coisa, e eles estão sempre dispostos a ouvir e a evoluir o negócio dessa maneira. E eu vejo isso também, ele falou, uma coisa que é muito forte hoje é ligada às influências, né? Eles têm o cuidado e o entendimento de, ao mesmo tempo que podem usar uma influencer muito foda, com 20 milhões de seguidores, eles podem pegar um micro ou nano influenciador e fazer um trabalho também direcionado com ele. Então, isso é muito legal. É uma empresa que tem, igual muito bem falado pelo Hélio, né?
75 anos de idade, mas tão jovem na parte estrutural quanto um bebê de 1 ano. Então, muito, muito, muito legal. Hélio, você diria que o Fernando prestou atenção em tudo que você falou? Você avaliaria bem a avaliação do Fernando? O Fernando foi genial no resumo dele. Acho que pegou direitinho, fez bem o trabalho aqui de acompanhar o processo e fez um resumo muito bem amarradinho e colocando sempre, né, o que a gente tem no nosso core, que é o cliente no centro dos nossos processos todos. Hélio Silva, Obrigado. diretor de marketing e contas do Grupo Riachuelo, conversou com a gente. Hélio, muito obrigado por ter participado dessa prosa conosco. Foi um enorme prazer conversar com você. O prazer foi todo meu. Muito obrigado, Paulo, Fernando e a todos os ouvintes. E fico à disposição para um próximo papo. Muito obrigado. Você que nos acompanhou até agora, anote aí, o nosso e-mail conectamente@cdlbh.com.br. Mande críticas, sugestões, opiniões, tudo que você quiser para continuar conversando conosco. O áudio que você acabou de escutar e em vídeo também, você vai poder acompanhar lá no Spotify. Tá legal? Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho de mais um Conectamente e a gente volta na semana que vem. Até lá.